Em Mateus 5,16, Jesus fala assim: brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A igreja do Morumbi acredita nisso, acredita que nós devemos ser sal e luz nesse mundo. Desde que eu entendi do amor de Jesus por mim, passou a ser minha missão levar esse amor para outras pessoas, entender que Deus pode me usar, pode usar o meu conhecimento, os meus recursos, os meus dons. Para mim, missões é a vida que a gente tem. Não tem diferença entre eu ser missionário no campo e eu ser missionário na cidade. A gente foi chamado para ser missionário aonde a gente está. Missões para mim é justamente quando a gente espelha a imagem de Cristo onde quer que a gente esteja, seja no cantinho da África ou no escritório que a gente trabalha todo dia. Meu nome é Maria Jacinalva, eu tenho 10 filhos e a MISE, né, e a igreja me ajuda muito, né? Fez diferença não só na minha vida, como na vida de muitas famílias, porque eu tenho um lugar certo que eu posso pôr meus filhos, que eu consiga fazer alguma coisa por fora, eu sabendo que eles estão aqui na MISE sendo bem cuidados. A minha missão é influenciar pessoas, fazer com que elas entendam que elas podem fazer alguma coisa para o outro. A outro dia chegou: mãe, ganhei a roupa do judô, mãe, tá aqui, sabe? Tudo, deixa se bem à vontade. Quando dá na segunda-feira, já são tudo doidos para vir para a igreja. Tem dias que até chora para vir para o projeto, sabia? Eles gostam, sabe? Porque aí se sente à vontade, se sente melhor do que na minha casa, entendeu? É uma fé simples de crer que Deus de fato fará. E isso foi um impacto para mim e ver a fé de uma maneira diferente. Peço para Deus que Deus abençoa a dona Esther, abençoa as pessoas que ajudam na igreja e que continua ajudando, que seja de coração, que faz diferença na minha vida, como está fazendo em muitas pessoas. É realmente olhar com compaixão e misericórdia ao nosso semelhante e transmitir a mensagem do Evangelho através das nossas ações e das nossas palavras que vão atingir o coração daquelas pessoas que precisam de Jesus. Essa é a sua igreja. É o que a sua igreja está fazendo, não da porta para fora. Temos muita coisa acontecendo aqui dentro da igreja. Nós temos um ministério de aconselhamento fantástico aqui na tua igreja. Se você precisa, vem conversar. Tem todo um processo de conexão de pessoas novas na igreja acontecendo agora mesmo. Nós gostaríamos de te convidar a participar de tudo isso. Deus está fazendo grandes coisas através da sua igreja. Se você é um profissional, gostaria de dar o teu tempo. A MIS está à disposição para você fazer parte do que está acontecendo agora mesmo. Nós temos Hands in Action, esse pessoal todo que veio aqui. Não somos só esses. Temos outros aqui sentados. E você, que de repente gostaria de dar o teu tempo para servir a Deus. Eu fico muito contente, irmãos, de fazer parte de uma igreja assim. Eu vim para cá olhando o potencial dessa igreja, que bênção, a gente olha daqui de cima. Eu fico emocionado de ver quanta gente capaz, que se nós quisermos, como igreja, podemos ser uma bênção para essa cidade de São Paulo. A nossa série fala sobre uma igreja que acolhe proclamando sempre. E uma igreja que acolhe proclamando sempre é uma igreja que sabe quem é o seu Deus, que conhece aquilo que Deus fez por ela. E quando eu falo ela, a igreja, estou falando de mim, estou falando de você, porque juntos nós fazemos isso aqui funcionar. Não valeria apenas ter um templo bonito como esse, sem ninguém aqui dentro. O que faz isso aqui ser algo precioso demais para Deus e uns para os outros aqui é a presença. É a minha presença, a sua presença. É nós andarmos juntos, levantarmos os braços uns dos outros quando estamos cansados, quando você não aguenta mais, quando o choro vem, quando as lágrimas caem, quando a gente começa a perceber que nós não temos forças suficientes para aguentar sozinho esse tranco. Nós temos aqui nossos irmãos
nossos queridos, que foram lavados pelo sangue do único Cordeiro, Jesus Cristo, e que juntos nós temos um só pastor, o bom pastor. Ele não é só pastor, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu algum tempo atrás, me lembro aqui daquele colega meu, um pastor americano, que trabalhava em Portugal. Uma época ele sentiu algumas coisas no seu corpo, foi fazer seus exames, descobriu que ele estava cometido com câncer. E aí voltou para os Estados Unidos, fazer alguns testes ali, e descobriu que a sua vida não teria longo tempo, um prazo elástico aí, que ele teria no máximo aí mais um ano. E ele tomou uma decisão muito especial na vida dele, eu me lembro disso, porque aquilo me desafiou. Ele voltou para Portugal para servir a Deus até os últimos dias da sua vida. Ele não levou em consideração a sua doença, mas levou em consideração aquilo que Deus havia feito por ele. E isso me deu um desafio tão grande, ao ponto de voltar para a minha terra, o Brasil, e começar a orar por Portugal. E Deus começou a me chamar para Portugal. E até hoje eu tenho ainda esse sonho de um dia morrer por Portugal. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta: você tem alguma visão? Tenho. Eu gostaria de estar em Portugal. Até hoje Deus me preservou aqui no Brasil. Não sei porquê, talvez é para cutucar você, para sair aí do seu lugar e de repente levantar como aquele profissional, aquele pastor me desafiou. E é interessante que Deus me mantém aqui com a minha esposa, e a gente sabe disso, que um dia desse eu gostaria de ir para Portugal, plantar igrejas e dar os meus últimos dias da vida ali naquele lugar, como fruto daquilo que eu aprendi com aquele simples homem. O que faz você dar a tua vida por algo? Essa é a pergunta. O que faz você dar a tua vida por algo? Todo mundo vai morrer por uma causa. Todo mundo. Nenhum de nós aqui vamos morrer por morrer. Morremos porque temos uma causa. Qual é a tua causa? O que faz você viver? O que faz você andar nessa sociedade? E eu queria trazer para você aqui hoje um texto que me chamou muita atenção. Um texto que me levou a semana inteira fazendo, refazendo. Não sei se acontece contigo, Samuel. A gente prepara o sermão, daqui a pouco a gente lê. Não. Refaz. Eu passei a semana inteira olhando para esse texto e querendo descobrir o que Jesus está dizendo com esse texto. E eu queria te trazer aqui algumas coisas que aprendi desse texto hoje, porque eu tenho certeza que todos nós aqui vamos concordar com a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. Eu quero ler a partir do verso 11 até o verso 17, sendo que o verso que eu selecionei para essa manhã, para falar sobre uma igreja que acolhe, proclamando sempre, eu quero ler o verso 16. O verso 16 vai ser o verso selecionado, mas vamos ler a partir do verso 11. Capítulo 10, verso 11 ao 17. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-las. Olha que bacana esse texto. Isso aqui é um texto muito profundo. Tem muita gente que quando lê a palavra de Deus, ela lê como se estivesse lendo um horóscopo. Não é? Tem muita gente que quando lê a palavra de Deus, ela não percebe a profundidade dos textos que você está lendo, que a gente está lendo. Eu li várias vezes esse texto, mas olhar o Senhor como meu bom pastor, olhar o Senhor como alguém que conhece a pré-história, olhar a Deus como alguém que tem as ovelhas em suas mãos e dá para o seu próprio filho. E o seu filho as toma porque o Pai as deu. Olhar para esse texto aqui com um olhar profético de um Cristo que cumpre 330 profecias na sua vida. E muitas delas como bom pastor. Então Jesus não está falando aqui e nem trazendo para nós mais um desses textos que a gente olha e fala, que legal, ele é o meu bom pastor. E a gente canta o bom pastor. E a gente fala do bom pastor como se fosse simplesmente um texto dito assim ao léu, dito a ermos. Não, o Senhor está trazendo aqui lições profundas para a minha salvação e está trazendo lições profundas sobre a extensão do ministério que Ele tem para a sua igreja. Olha que bacana. Por isso que eu comecei com essa história desse meu amigo lá em Portugal. Ele deu a sua vida porque ele conheceu muito bem, intimamente, o bom pastor. Toda igreja que acolhe, toda igreja que proclama, e sempre, ela sabe perfeitamente o que significa ter intimidade com o bom pastor. Eu quero morrer por algo que eu sei que vale a pena. Irmãos, se hoje me tirarem a vida, eu sei para onde eu vou. Se hoje alguém disser, você perdeu. Como é que o pessoal fala quando vão roubar você no carro? Perdeu boy. Playboy. Playboy com essa cara que eu tenho, hein? Mas já pensou? Se alguém fala, perdeu o Playboy, e me dá um tiro na cabeça, eu sei para onde eu vou. Eu sei quem foi meu bom pastor. Eu sei o que Ele representa para a minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele tem meus dias contados. Ele sabe o que é bom para mim. Ele me conhece, porque Ele conhece o Pai. E porque Ele conhece o Pai, e sabe da história do Pai, e sabe que Ele viria para essa terra, faria o que Ele fez por mim e por você, retornou ao seio do Pai, para viver eternamente com o Pai. Ele sabe o que é melhor. E por isso, eu estou em boas mãos. Então esse texto é um fundamento. Quando o Senhor diz, eu tenho ovelhas, é porque Ele tem. É porque eu já estou nas suas mãos. É porque Ele já garantiu isso. É porque o Pai já garantiu para Ele, eu te dou as minhas ovelhas, cuida delas. Você vai para a terra com esse propósito eterno, de ser o bom pastor. E o bom pastor, ele conhece tudo sobre as suas ovelhas. Ele sabe que ovelha ele tem na mão. Algumas não trabalham, por isso que ele tem que quebrar a perninha. Algumas ovelhinhas do Senhor está mais para bode que ovelha. Mas são ovelhas. E o Senhor as ama. E o Senhor sabe que o problema das ovelhas, de repente não são elas. É o falso pastor. É Satanás que dispersa. É Satanás que faz a gente perder a nossa paz. Por isso o Senhor não descansa. Ainda que você não queira, Ele é
o bom pastor que cuida das ovelhas que Deus a deu. Sem você perceber, Deus está cuidando de você. Ainda que você não queira, Deus está cuidando de você. Ainda que você rejeite, Deus está cuidando de você. Ainda que você faça tudo para estar longe do Senhor, o Senhor vai te buscar. Amém? Esse é o Deus que nós estamos falando aqui. Por isso esse texto é fundamento para a nossa fé. O verso 16 aqui é fundamento para a fé que somos salvos. Eu sou salvo porque o Senhor Jesus me tem. Eu sou ovelha do aprisco. Toda igreja que proclama precisa entender que você é parte do aprisco e que você pertence ao bom pastor. Amém? E quando eu digo isso, eu quero dizer o seguinte: aqueles que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus fazem parte do aprisco do pastor e são cuidados por ele. E a segunda coisa aqui de João 10,16 é que esse texto é o fundamento da fé que Deus tem propósito mundial para as pessoas desse mundo, para aqueles que foram apartados, que estão em diferentes lugares, que a gente não sabe aonde, mas Deus sabe, Deus já foi lá, Deus é onisciente, é presciente, é soberano, Ele sabe todas as coisas, conhece aonde estão as suas ovelhas. E esse texto aqui é fundamento disso, por isso, queridos, que uma igreja que quer acolher, ela tem a visão do Pai, ela tem a visão do Cristo, ela quer fazer aquilo que Cristo faria. Por isso esse texto é fundamento para a nossa missão, a missão da igreja, que é fazer com que a sua missão, a missão pessoal, aconteça a partir do lugar que você está, até onde Deus quiser. Estamos juntos, irmãos? Agora, olha que interessante, Jesus não está falando aqui um textinho qualquer, Ele está dizendo aqui no verso 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. E no verso 16 ele vai dizer, na segunda parte, elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui eu creio que Jesus está enfatizando a doutrina da pré-existência, não é? Que nós conhecemos tempo e espaço. Talvez a ciência vai conhecer muito o tempo e espaço. Nós estamos falando aqui da pré-existência. Nós estamos falando aqui de um Deus que tinha relacionamento com o Filho, que tinha relacionamento com o Espírito Santo, e lá na eternidade passada, Jesus havia recebido essa posição de bom pastor. Amém? É isso que nós estamos vendo aqui. Um Jesus que conhecia o Pai que conhecia Jesus, Deus Pai, Deus Filho em relacionamento, e lá na eternidade passada, Jesus recebe do Pai essa posição de que, filho, tu serás o bom pastor de um povo que eu ainda vou criar. Podemos dar uma glória a Deus por isso aqui? Que Deus te conhecia? Que Deus sabia quem você era lá no ventre da tua mãe? Que Deus tinha você já em conta? Que Deus não deixou você sofrer mais do que você poderia? Que Deus chegou no momento exato? Que Ele mandou Jesus naquele dia para chegar na tua vida e fazer de você alguém diferente? Mudou a tua sorte, mudou a tua casa, mudou o teu tudo. Nós estamos falando da eternidade, de um Deus que tinha relacionamento com o Filho. Por isso que Jesus está dizendo, eu conheço o Pai, e o Pai me conhece. Isso aqui não é um textinho qualquer. Jesus está falando de algo lá da eternidade. Meu Pai me conhece, e eu conheço meu Pai. Por isso eu vou na cruz, e vou morrer por essa gente.
Porque para isso eu vim, para morrer, para me tornar o bom pastor que dá vida pelas ovelhas do meu Pai. Posso ouvir um glória a Deus que você é a ovelha do Senhor? Glória a Deus. Que você foi escolhido no meio de 7 bilhões de pessoas. A dedo, trazido pelo Senhor. Queridos, isso aqui dava um culto pentecostal tremendo. Sapatinho de fogo e tudo. Pastor Lisânia está nos vendo por internet, eu não posso falar muito, então. Essas coisas. Aliás, ele manda um abração para vocês desde Portugal. Tem saudade da nossa igreja. Olha aqui o que o Senhor fala, pensando na história dessa coisa, eu conheço o Pai me conhece. João 1, verso 1, olha o que ele diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com... E o Verbo era? Quem era o Verbo? Jesus. Enquanto Deus falava, haja luz, o Verbo fazia acontecer. E houve luz. Jesus é o Verbo que estava com o Pai. Ele conhece intimamente o Pai. Você conhece o Pai? Você tem amado o Pai? Você tem tido o Pai como teu bom pastor? Jesus Cristo como esse pastor que cuida das ovelhas? Aliás, olha o que diz aqui João 17, 24, para provar para a gente que as ovelhas são do Pai, dadas a Jesus Cristo, e por isso Jesus não larga a mão, porque Ele não pode deixar aquilo que é do Pai. Olha o que diz João 17, 24. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois me amaste quando? Antes da fundação do mundo. Irmãos, aqui, a pré-existência, nós nem éramos, não havia ser humano, quando Deus já havia dado a Jesus Cristo a herança da sua igreja. Podemos dar um glória a Deus gostoso aqui, que você faz parte dessa igreja? Essa é a igreja do Senhor. E João 17, 5 diz, agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Por isso, queridos, é impossível termos fé sem entender que Deus existe. Jesus está dizendo isso aqui. Eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Então ele não está falando de algo subjetivo, ele está falando de um relacionamento íntimo que nós precisamos ter também, porque se Jesus conhece as ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz, queridos, nós estamos no mesmo barco. Você conhece a voz do Pai? A voz do Pai é dita pela palavra. A palavra vem a nós, ela tem que fazer guarida no nosso coração. Eu e você precisamos entender que sem a palavra de Deus, não temos consciência daquilo que poderíamos ser. É a voz de Deus falando para nós, via Espírito Santo que habita em cada um de nós aqui, e que nos conduz à palavra. E aí Jesus, com essa palavra dizendo que eu sou o bom pastor, ele está concretizando na sua vida aquilo que os profetas haviam dito também. Olha o que os profetas disseram, Isaías 40, verso 10 e 11. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Olha aqui, como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Isso é uma profecia sobre o bom pastor Jesus. Ezequiel 34, verso 22 e 23. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas.
Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas, e será o seu pastor. Aqui está falando de Jesus, esse Jesus que vem da família, da linhagem de Davi. Ezequiel 37, 23 e 24, também outra profecia sobre Jesus como bom pastor. Zacarias 9,16, naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Você pode dar um glória a Deus que você é parte desses cordeirinhos que foram atraídos pelo Senhor Jesus, sem você perceber. Calmamente, suavemente, Jesus te trouxe para o seu rebanho, para o seu aprisco. Por isso, queridos, não há um relacionamento de proclamação e de relacionamento íntimo sem você estar dentro do aprisco. O aprisco é importante porque é ali que Deus cuida da gente. E olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, tem vezes que Deus precisa lidar com a gente. Ele vai lidar, e é triste isso. Às vezes a gente não entende como Deus trabalha no nosso caráter. Isso dói, porque muitas vezes somos uma ovelha rebelde. Queremos fazer determinadas coisas que desagradam o coração do Pai. E o Pai sempre está buscando a gente, atraindo a gente para si, com amor, com graça. E eu diria para todos os irmãos aqui, que as nossas decisões muitas vezes nos apartam de Deus. Por isso a importância de você entender essa manhã que o Senhor quer você dentro do aprisco, que o Senhor quer que você entenda Ele como um bom pastor, que o Senhor quer cuidar de você porque Ele conhece você mais do que você mesmo, e Ele tem você nas suas mãos, Ele não vai abrir mão de você, por mais que você queira se afastar do Senhor. Então a ovelha sabe quem é o seu pastor, ela percebe seu cuidado, ela percebe o seu amor, ela percebe o seu zelo, ela percebe a disciplina, ela percebe o alimento e tudo. Eu estava uma vez conversando com um amigo que é meu mentor, John Ramey. Ele trabalha como, ele faz mentoreio dos missionários que estão no Oriente Médio, norte da África, e ele trabalha muito com pastores. É interessante, uma vez ele contou uma história que ele foi visitar um missionário que tinha no seu grupo um senhor que era pastor de ovelhas. E ele visitando esse senhor, ele viu que aquele pastor ele cuidava de uma maneira diferente, e aí ele pede para esse homem fazer a mesma coisa. E o homem disse para ele, olha, você grita para a ovelha dessa forma. Ensinou para ele como ele deveria gritar, o que ele deveria fazer de sinal, e a ovelha viria. Aí ele começa a gritar do jeito que o homem falou, o pastor disse, e as ovelhas não vinham. O pastor se levanta e grita, e faz o sinal, e as ovelhas vêm. Não havia nada diferente entre o grito de um e o grito do outro, mas as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Aquilo me chamou muita atenção, é isso mesmo. Se você está no aprisco, se você conhece a história, se você sabe quem é o teu Deus, que teu Deus não é um deusinho qualquer, que teu Deus não vai fazer aquilo que eu e você queremos, mas Ele suavemente te leva a fazer aquilo que Ele quer, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é presciente, porque Ele é onisciente, porque Ele tem os atributos que eu e você não temos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Você tem confiança, você se entrega, você pode confiar, e Deus vai conduzir os teus caminhos. Por isso que é importante entendermos que a fé não é simplesmente um se jogar no vazio. A fé ela está baseada na autoridade proclamada, revelada, que o Senhor Jesus Cristo tem na sua palavra. Aquilo que Ele diz, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele determinou na sua palavra, Ele vai fazer. Por isso que para nós, queridos, para essa igreja, nós vivemos aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando.
E a palavra de Deus nos ensina que Jesus é esse bom pastor que cuida das suas ovelhas, quando essas ovelhas estão dispostas a viver aquilo que o pastor está determinando. Amém? Então, acolher, queridos, é aquilo que nós temos aprendido aqui esses dias todos dessa série. O Senhor quer nos acolher. Podemos vir como estamos. As pessoas virão lá fora, elas virão como elas estão e chegarão aqui, encontrarão um aprisco. E nesse aprisco, o Senhor mudará o seu interior. O Senhor vai mudar a sua mente, o seu coração. E elas serão parecidas ao seu pastor. E aí é onde nós chegamos a essa conclusão de que não há uma igreja que acolhe se ela também não entende os riscos de fazer a vontade de Deus numa sociedade. A igreja que acolhe, proclamando sempre, ela entende que seu amor por Deus a desafia um testemunho na sociedade. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu tenho ovelhas que ainda não são desse aprisco. Em outras palavras, o que ele está dizendo, eu tenho o que eu não tenho agora, mas terei. Amém? Olha que coisa importante ele está dizendo aqui. Eu não tenho, mas terei, porque o Pai me deu, e elas virão a mim, porque ouvindo a minha voz, elas me seguirão. Amém? Que tremendo isso aqui. Jesus não está dizendo qualquer coisa aqui. Ele havia pensado em mim e você, quando ele disse isso. Nós não existíamos. Mas ele está dizendo, eu tenho ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Em outras palavras, elas não são de Israel. Elas estão espalhadas pelo mundo. Eu preciso ir buscá-las. Eu vou buscá-las. E, logicamente, ele está pensando no movimento da igreja, ele está pensando em mim e em você, no meu testemunho, daquilo que eu sou em Cristo Jesus, enquanto caminho numa sociedade, enquanto estou numa cidade como São Paulo, enquanto vejo que esse bairro, dividido entre pobres, classe média e rico, precisa ter um equilíbrio. Eu não sei se você sabe, mas no nosso bairro, eu fiz uma pesquisa, metade vive em condomínios de classe média alta e metade vive em comunidades carentes. Só há um hospital para comunidade carente aqui nessa região que abarca aí 3 bairros, como Campo Limpo, Vila Andrade e Capão Redondo, para atender 600 mil pessoas. As pessoas têm que sair de uma comunidade sem ter muitas condições ou opções de transporte nesse bairro. Havia um monotrilho aí que foi planejado para a Copa do Mundo, que até agora só vejo ali na Marginal os fundamentos. Tem muita gente que, se você olhar do lado, são do aprisco do Senhor, tanto de um lado como do outro. Existem pessoas nesses condomínios de classe alta, classe média, que são ovelhas do Senhor sem saber. Mas Deus já as tem. E Deus as deu para Jesus Cristo. E Jesus está dizendo, eu vou buscá-las, porque elas terão que vir. E Ele vai fazer isso através da sua igreja. Amém? Não tem outro jeito. Quando o Senhor partiu, Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei ovelhas, trazei as ovelhas de todos os lugares, e eu quero ensiná-las aquilo que eu ensinei para vocês. Você vê, o que o Senhor está dizendo aqui, quando Ele fala, eu tenho, Ele está deixando claro aqui para a gente que Ele ainda não tem. Eu tenho algumas, que são vocês, discípulos, que se tornarão apóstolos, e que vocês vão trazer outros, e esses outros vão trazer outros, e esses outros vão passar para outros, até que o mundo inteiro seja tocado pelo amor do bom pastor.
Isso aqui é muito legal, irmãos. Eu faço parte de um grupo de pessoas que conhece o bom pastor do aprisco e estão dispostas a viver por esse bom pastor. Eu diria para os irmãos, uma vez eu fiz um teste, eu acho que eu já contei isso aqui, mas é bom enfatizar novamente. Eu convidei um pastor amigo meu para pregar na minha igreja e ele trabalhava com prostitutas homossexuais aqui no centro de São Paulo. E ele tinha um jeito especial de trabalhar com essa gente, porque você sabe que lá todo mundo fala bem diferente do que você e eu falaríamos aqui, conversaríamos um com o outro. E aí eu convidei ele, eu falei para ele, só que você vai pregar na minha igreja vestido de mendigo. Você vai tentar entrar vestido de mendigo, porque eu vou ensinar para o meu povo 3 meses sobre mutualidade. O que significa o pastor, o bom pastor, que cuida de ovelhas que são diferentes. E aí ele, tá bom, eu topo. Irmãos, eu não pensei que ele ia vir tão feio como ele veio. Eu achava que ele iria, vir como um mendigo legalzinho, mas ele colocou um cobertor e encheu de cachaça o cobertor e passou ali um carvãozinho para ficar ruim e mastigou um alho. E aí chegou na porta da igreja, naquele dia, tinha os meus diáconos da igreja, logo, não, aqui não vai entrar. E aí ele, não, eu queria entrar e tal, quero assistir o culto. Colocaram ele sentado na última cadeira, sempre assim, fica aí, quietinho e tal, não sai daí. E 2 ali do lado, sempre aqueles, mais fortes, tipo Gilmar, que está lá atrás. E aí, segurando o homem lá. De repente, quando eu vi que ele entrou, falei assim, irmãos, vamos cantar aquele hino que dá boas-vindas aos nossos visitantes. Saia do seu lugar e dá um abraço. O lugar que ele estava virou uma clareira. E aí, quando eu pedi para cantar, ele se achegou perto do povo para ver a letra da música, e o povo sentiu o cheiro, Aí ia abrindo cada vez mais, onde eles passavam, o povo se afastava. E aí eu falei, tá bom, tem alguém aí que gostaria de dar um testemunho? Aí ele, eu quero dar um testemunho. E aí o povo subiu em si, não vai dar testemunho nenhum. Deixa o homem vir. Aí ele veio, subiu na plataforma. Aí eu falei, irmãos, aqui está o pastor que eu convidei para pregar hoje para a gente. Durante 3 meses, nós aprendemos sobre mutualidade aqui. Um Jesus que passa pelas ruas. Um Jesus que vê o rico e vê o pobre. Um Jesus que olha para a alma. Um Jesus que não vê número. Um Jesus que toca. Um Jesus que é o bom pastor. O Jesus que vai dar a vida por você. Não importa o quanto de dinheiro você tem no bolso. O Senhor dá a vida dele por você, para que você mude, para que você tenha um caráter diferente, para que a sociedade seja tocada de maneira diferente, para que a tua família tenha sentido de ser família, para que você se transforme em alguém que você ainda não é. Qualquer um de nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, para sermos como Ele é. E quando o Senhor nos faz andar por essas ruas, as pessoas estão vendo o reflexo de Cristo em mim e em você. E aquele homem começou a pregar do coração, o manifesto de Jesus, ao tocar pessoas. Sabe, queridos, eu descobri que às vezes a ovelha do Senhor fede. Ela não usa o perfume que eu gosto, 212. Às vezes ela usa um desses desodorantes mal usado. Às vezes o cheiro é ruim, mas é ovelha. E Jesus morreu por ela. Eu não sei, mas Ele sabe. E por onde Ele passa, Ele vai tocando. Porque as pessoas olham para a gente e veem Jesus. Elas não veem Humberto Aragão. Elas não veem Silvia. Elas veem Jesus.
Aliás, elas querem ver Jesus. Porque se Jesus está em você, você é uma criatura nova. Você é alguém transformado. Você é alguém. Eu me lembro de pessoas que já vieram conversar comigo que tinham dinheiro para comprar um avião. E hoje não tem dinheiro sequer para pagar o seu jantar. A vida dá essas voltas. E a gente nunca sabe quando a tempestade vai nos pegar. Mas uma coisa você pode saber essa manhã, que Jesus é o bom pastor da tua vida. Que Ele pagou para que você estivesse aqui essa manhã. Que você não entrou aqui por acaso. Você pode até ter vindo para cumprir a vontade daquela pessoa que você ama. Mas deixa eu te dizer algo. Jesus olhou para você no meio de 7 bilhões de pessoas e disse: eu te quero naquele lugar essa manhã para entender que eu sou o bom pastor, que dou minha vida por você, para que você seja transformado segundo o seu poder e o seu espírito. Jesus está aqui, nós vamos cantar. Queridos, essa mensagem, ela faz com que tantos membros dessa igreja, quanto aqueles que vieram convidados por membros dessa igreja, a reconhecer que o Senhor te fez como ovelha. Se você está aqui, você é ovelha. E o Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer tocar aquelas coisas que você tem guardadinho aí. Ele quer trazer à tona. Quer transformar. Porque Ele é Senhor. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso porque Jesus disse: Pai, eu quero que aqueles que Tu me deste estejam comigo. Então, se Deus já deu para Jesus, Jesus não abandona. Jesus não deixa. Por mais que você queira, Jesus vai te buscar. Amém? Se você tem alguém aí que está lembrando que se afastou do Senhor, mas era ovelha, Jesus está indo lá. Amém? Essa manhã Jesus está indo lá. Queria que você lembrasse que Jesus, Ele não deixa passar em branco as coisas. Ele pode ter paciência, mas não fica em branco. Ele é o bom pastor. Ele cuida daquilo que você nem imagina que Ele está cuidando. Ele está nessa tua situação. Mas Ele também está dizendo para nós aqui que Ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que não estão aqui ainda e que precisa buscá-las, porque Ele deu a vida por elas. E essas ovelhas é nosso dever, ao sair pelas ruas, ao sair por aquelas portas, como diz o pastor Lisânia sempre quando ele termina o culto, quando sair por aquelas portas, lembre que você é instrumento de Deus para trazer novas ovelhas para o aprisco, que elas vão estar olhando para você, e quando elas ouvirem a voz do Pai, elas seguirão, porque estão entendendo que o Pai chegou até elas. Talvez você vai ser a única salvação para algumas pessoas, que você agora é a imagem, é a semelhança desse Cristo que entrou na tua vida. Amém? Nós vamos cantar até que Ele venha. E se você sente que Deus está te chamando para fazer parte da obra dessa igreja, que você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Eu sou um profissional, não sei o que eu vou fazer. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. E quando você sair por ali, você vai perceber que você pode fazer muitas coisas, porque tem um bocado de gente ali, com uma lista de coisas que você pode se envolver, ainda nessa semana, se você quiser. Vamos cantar? Vamos ficar de pé? E você que quer tomar esse passo, Senhor, me usa. Irmãos, conferência missionária te coloca de frente à necessidade. A conferência missionária, ela não prega uma mensagem para você se sentir bem. Ela incomoda. Ela faz você ser o agente.
ela te leva de encontro ao estado miserável das pessoas do lado de fora. Porque as ovelhas precisam vir. Venha você que tomou esse passo, eu quero ser usado por ti, Senhor. Pode cantar assim, ó. Graça me alcançou, pra ti quero viver. O que podemos ser? Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, pra ti, Senhor, queremos viver, Pai, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, e dizer a todo mundo, Ele vem, até que Ele venha, oh, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, oh, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz. Só a igreja adorando ao Senhor até que Ele venha. Que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele é, só Tu és Senhor. Nós cantamos a Ti, Senhor Jesus, até que Ele venha, oh, até que Ele venha. Cristo, a esperança que
ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, Ele é a razão que nos faz continuar. Irmãos, hoje o meu irmão Carlos Sanches, ele veio me dizer que o namorado da sua filha, o Alexandre, ele sofreu um AVC com 19 anos. Eu tenho um filho de 15 anos. Eu amo meu filho assim como eles devem amar o seu genro, mas devem amar também, né, os pais. Eu fico imaginando o amor que tem por essa criança, né? Esse menino nunca vai deixar de ser criança para os pais. E a gente está cantando até que ele venha. A gente precisa amar nossa família mais. A gente precisa dar valor àquilo que nós temos, irmãos. Porque eles é a resposta para essa sociedade. Quando eles veem pais que amam, né? Que dá a vida por eles, assim como Cristo deu a vida por nós. E a gente queria orar por esse menino também. Quando você sair por aquela porta, eu quero te dar aqui um presente. Você vai fazer parte dessa coisa de buscar ovelhas que ainda não são do aprisco. Quando você sair por ali, nós vamos dar de presente 2 presentes diários. 2 para cada família. Então você vai pegar 2 presentes diários. Ali vai ter um marcador de Bíblia com algumas coisas interessantes, identificando a nossa igreja, aquilo que nós fazemos, para você dar de presente para o seu vizinho da frente e o vizinho do lado, ou os 2 vizinhos do lado. A gente quer que você faça parte dessa coisa de que nós somos também responsáveis pelas ovelhas ao lado da nossa casa, porque nós cremos que o Senhor vai trazer outras ovelhas para esse aprisco que ainda não estão aqui. Amém? Então, quando passar por ali, não esqueça, pega os seus 2 presentes e dê de presente. Não é para você não, é para você dar de presente para aqueles que precisam da graça do Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse culto, porque nós somos parte, Senhor, do teu aprisco. Já estamos garantidos, Senhor, por seguro, absolutamente garantidos. E Pai, nós queremos cumprir o teu mandato de buscar aqueles que ainda não fazem parte desse aprisco. Ó Deus, nos dá essa consciência de que somos, Senhor, também reprodutores daquilo, Senhor, que tu nos deste. Ó Pai, usa a gente, Senhor, usa a tua igreja. Te peço também pelo Alexandre, Deus, toma conta dessa vida, Pai, preciosa, que os médicos, Senhor, consigam trazê-lo de volta, Pai, até que tu venhas, Pai. Nós queremos te pedir coisas que vão vir como de encontro, Senhor, aos nossos desejos. Só tu podes fazer esses milagres, Senhor, que nós não podemos. Até que tu venhas, Senhor, surpreenda o nosso coração. Faz, Senhor, a gente se alegrar na tua presença, Pai. Aqui estamos para te dizer: toma-nos em tuas mãos, usa-nos para a honra e glória do teu nome, até que tu venhas, para que várias ovelhas que não pertençam a esse lugar possam se unir a nós, adorando o teu nome, Senhor, porque tua graça nos tem alcançado. Em nome de Jesus, toma conta dos meus irmãos que aqui estão. Dá para eles o ministério, Senhor, que eles estão buscando, e faz deles, Senhor, instrumento do lugar que eles estão, até onde tu quiseres, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Te entregamos esse domingo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te leve em paz.